Muito boa tarde, senhoras e senhores. Passaram bem de ontem? Que bom rever vocês. Hoje nós temos uma outra atividade muito especial, ainda no contexto do acolhimento de vocês, né, aqui a nossa faculdade. Teremos a conferência do professor doutor Alfredo Atier Júnior, desembargador do nosso Tribunal de Justiça, presidente da Academia Paulista de Direito, bacharel em Direito pela nossa universidade, bacharel em História, doutor em Filosofia. Agradeço-lhe muito pela gentileza de visitar a nossa faculdade e de nesta tarde, contribuir com mais um tijolinho na formação da juventude que escolhe a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, né, apostando na Universidade de São Paulo a sua formação. Eu sei mais, então, mais uma vez agradecendo, lhe passo a palavra. Bom, obrigado ao professor Nuno, né, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito embora um pouco receoso com essa responsabilidade. Eu não esperava encontrar aqui tantas alunas, tantos alunos jovens, assim, iniciando o curso, e vocês sabem, isso torna a minha responsabilidade muito maior, né? Se vocês já tivessem lá caminhado um pouquinho durante o curso, a minha responsabilidade iria diminuindo, porque aí eu já poderia dividir muito mais com os outros professores, o professor Nuno, que é um grande professor, filósofo também, enfim. Mas aqui eu vou conversar com vocês sobre um tema que é ao mesmo tempo difícil e fácil, né? Como tudo na filosofia, né? Eu tinha um professor de filosofia do direito, que era o professor Celso Laffer, que todas as vezes que a gente fazia uma pergunta a ele respondia sim e não, por uma simples razão, né? Então é uma coisa assim enigmática. Por que a filosofia sempre diz sim e não? A filosofia nunca afirma nada, nunca nega nada, né? E isso já é um aspecto interessante e prático do saber da filosofia, da experiência da filosofia. Mas eu queria agradecer muito ao professor Nuno essa oportunidade de estar aqui e salientar que, apesar dessa responsabilidade, eu me sinto muito à vontade, porque, enfim, eu estou ao lado de um grande especialista nessa área, e alguém que eu aprendi a admirar. Nós só nos encontramos 3 vezes, não é? Hoje é a terceira vez que nós temos esse encontro. As outras 2 vezes foram em eventos em Portugal, eventos maravilhosos. E quem sabe todos nós aqui, um dia possamos também nos encontrar dentro desse projeto, desses eventos que aconteceram em Portugal, que nós vamos estender para os países de língua portuguesa na África e na Ásia também. Depois, no finalzinho, talvez eu fale um pouquinho para vocês a respeito disso. Mas a pergunta é uma pergunta muito difícil. Por que essa pergunta, o que há de prático na filosofia, é difícil? Nós estamos aqui falando para alunos e alunas, ou como se deve dizer hoje, né, os alunes, né? Enfim, vocês sabem que desde a Idade Média a retórica é mais importante do que a gramática. E a retórica é que nos permite a comunicação com as pessoas. A gramática, às vezes, impede, né? Que ela estabelece uma certa hierarquia. A retórica, não. A retórica é uma forma de exposição que não é hierárquica. Mas nós estamos aqui no início de um curso de ética e de filosofia do direito. E a dificuldade está em que esses 2 termos, a filosofia e o direito, talvez não se casem muito bem. Muito embora essa disciplina tenha uma longa tradição na história da humanidade, na história da universidade, né? Assim como também não se casa bem a expressão filosofia política. E é por isso que falar sobre aspectos práticos da filosofia já traz uma primeira dificuldade. Então, eu vou tentar explicar para vocês essa dificuldade contando a vocês uma história que foi inventada por um autor. Na verdade, não é uma história, é uma fábula,
um autor que inventou muitas fábulas. E esse autor que gostava de fazer filosofia inventando fábulas é o autor que é considerado como o grande iniciador da tradição filosófica no mundo e por uma apropriação da Europa, a gente diz assim, no mundo ocidental. Mas está errado isso, porque o mundo a que ele pertencia não era o mundo ocidental e depois ele foi apropriado pelo pensamento europeu, sobretudo durante o curso do finalzinho da Idade Média. Tá? Mas isso tudo, eu estou dizendo muitas coisas, exatamente para mostrar a vocês que, quando a gente fala de filosofia, a gente tem que tomar muitas precauções. Tá? Não pode trazer nada de muito dogmático. A filosofia é uma forma de saber, talvez uma ciência, que se põe sempre contra a ideia de dogma, né? De verdades absolutas, de verdades que são impostas, não é? De verdades indiscutíveis. Então, o ponto de partida da filosofia é um ponto de partida talvez inexistente, porque ele não tem nenhum lugar para se apoiar efetivamente. Mas eu vou contar a história desse autor, desse inventor de fábulas, que é considerado por nós um filósofo. Esse autor, evidentemente, é Platão. Platão, ele tem um livro importantíssimo que é considerado por nós como um livro de filosofia política, e, de fato, ele deu a esse livro o nome de Politeia, e politeia significa, no vocabulário nosso de hoje, né, Constituição. E esse é talvez o livro inaugural do pensamento da filosofia do direito e da filosofia política. A Politeia de Platão. E vocês devem conhecer esse livro, ou vão ouvir falar muito desse livro, sob o título que ele tomou, a tradução que ele tomou a partir do latim e para as línguas ocidentais, digamos, que é República, a República. Né? Muito bem. E Platão, que era um sujeito que viveu na Grécia, que nós chamamos de Grécia porque os romanos chamavam esse território de Grécia, mas, na verdade, se tratava da Hélade. Ele viveu ali naquele espaço, num período extremamente importante da história dos helenos, os gregos. E esse período que ele vai testemunhar, e a sua filosofia é um testemunho desse período, é o período em que a democracia ateniense encontrou o seu auge, o regime democrático em Atenas encontrou o seu auge, e também vai encontrar a sua derrocada. Esse período é o da grande guerra que vai envolver as duas grandes cidades do complexo helênico, que eram Atenas e Esparta, que tinham dois projetos de vida comum diferentes. Atenas abraçou o projeto da democracia e Esparta abraçou o projeto da oligarquia. Platão era um cidadão exemplar em Atenas, um polita, um membro da sociedade ateniense, um membro da elite ateniense, e ele viveu aquilo que os cidadãos atenienses eram chamados a viver, né? Na sua formação, e inclusive no exercício da guerra, participou da guerra. Ele também teve uma formação voltada para o espírito do discurso público, quer dizer, o discurso perante o público era evidentemente muito restrito, não é esse público bonito e diverso e rico como esse que eu tenho aqui à minha frente, né? Ali esse público era, sobretudo, o público dos cidadãos, né, do sexo masculino atenienses. E ele, num determinado momento da sua vida, ele se desilude com essa experiência no interior da cidade, essa sua experiência rica
no interior da cidade, de cidadão participante. Ele se desilude por quê? Porque seu amigo, um pouco mais velho do que ele, que foi seu, digamos, seu professor, não no sentido formal de hoje, mas foi o seu mestre, ele é condenado à morte. E ele é condenado à morte exatamente por essa cidade a que Platão pertencia e à qual ele conferia um valor extremo, né? Tanto é que ele participou da guerra em nome dessa cidade. Ele amava tanto essa cidade que ele participou da guerra defendendo essa sua cidade, Atenas. Mas o seu amigo Sócrates, ele é condenado à morte pelo Tribunal Popular ateniense, né? Como as instituições em Atenas eram todas democráticas, todas as instituições elas tinham a participação do povo, mesmo os tribunais. Platão, diante dessa situação, ele então passa a refletir sobre a política, sobre a vida que antes ele empreendeu de forma ativa, e ele vai empreender uma reflexão que é, ao mesmo tempo, construtiva e de destruição, certo? Ou seja, ele vai propor nesse livro, que vocês vão ler como sendo a República, mas, na verdade, o título desse livro é Constituição, como a nossa Constituição. Ele vai propor ali uma série de caminhos para a política, não apenas em Atenas, mas em qualquer cidade. Ele vai fazer críticas aos caminhos que Atenas percorreu na construção da democracia, e vai também propor uma ideia de justiça e os caminhos que a justiça deve empreender a partir dali. Né? Mais ou menos isso. É um livro bonito de se ler, vocês não devem dar a volta e devem ler esse livro, que é extremamente importante. E no interior desse livro, ele vai contar uma fábula, que é talvez a fábula mais famosa da Politeia de Platão, que é justamente a fábula da caverna, né? Que muita gente chama de um mito da caverna. Mas é uma fábula, ele inventa uma fábula. Eu acho que eu posso contar muito brevemente para vocês já devem ter ouvido falar, talvez, da fábula da caverna de Platão, mas eu vou contar muito rapidamente essa fábula para explicar para vocês por que Platão passou a desprezar a vida política e por que ele começou a advogar um caminho diferente dentro da sociedade democrática ateniense. Nessa fábula da caverna, não da taverna, não é, eles bebiam enquanto faziam os seus discursos, mas não é o caso aqui especificamente. Ele imagina uma situação que é muito parecida com a situação das salas de cinema de hoje em dia, né? Ou do passado. Hoje em dia, a sala de cinema é a sala de casa, né? Dos streamings. Mas o Platão imagina uma situação que é parecida com a sala de cinema. Uma série de pessoas estão sentadas, voltadas para o fundo da sala. Então, como se vocês todos estivessem voltados lá para o fundo da nosso anfiteatro. E essas pessoas, elas ficavam olhando para esse fundo a movimentação de determinadas figuras, e essas figuras, para essas pessoas que estavam voltadas para trás e olhando lá para aquela tela de cinema lá no fundo, representavam a realidade, né? Sem saber, porque elas estavam todas presas, né, agrilhoadas, ou seja, estavam todas ali amarradas, ali naquela posição, olhando para o fundo da sala, sem saber que essas imagens que eles viam nessa tela à sua frente, quer dizer, no fundo da sala, essas imagens, na verdade, correspondiam a determinadas figuras artesanais, né? Quer dizer, figuras construídas pelos seres humanos, que estavam dispostas em cima de uma espécie de mesa, e atrás dessa mesa havia uma iluminação artificial por uma fogueira qualquer, uma luz qualquer trazida por tochas, e, portanto,
aquilo que as pessoas viam ali naquela tela era apenas a sombra daquelas imagens construídas. Só que como as pessoas estavam presas ali, o que elas podiam ver era aquilo que estava refletido na sua frente, e sobre o que elas podiam conversar era a experiência dessa visão. Não é? Muito bem. Aí o Platão, depois de descrever, digamos assim, mais ou menos como eu contei para vocês, ali tudo é muito mais rico na história contada por Platão. Mas uma dessas pessoas consegue se libertar desses grilhões, e então ela estava virada para o fundo, ela se vira para frente, volta para onde vem as imagens, de onde vêm as imagens refletidas. Então ela encontra, em primeiro lugar, essas imagens e descobre então que aquilo que estava ali naquela tela era uma ilusão a respeito de imagens que seriam as verdadeiras imagens do mundo. Em seguida, ela descobre que essas imagens estão refletidas na tela porque existe uma luz artificial que ilumina aquelas imagens e que causa aquela presença daquelas sombras. Então, no início ele só via sombras, de repente ele passa a enxergar as imagens e depois ele descobre então que essas imagens são geradas por causa de uma fonte que é uma luz. Mas a sua experiência de liberdade não cessa aí. Ele então consegue descobrir que eles estão todos fechados no interior de uma caverna. E ele vê que existe uma abertura e que é possível sair dessa caverna. E para sair dessa caverna, como para sair de qualquer caverna, você precisa subir. Então, eles estão lá embaixo e ele começa, então, um caminho ascensional. Vai subindo até que ele encontra, então, a abertura, desse ambiente fechado, e ele, então, tem com muita dificuldade, porque ele estava acostumado com aquela escuridão ou com aquela luz artificial. Ele vai, então, começar a observar que existem coisas no mundo que são muito mais ricas, que são coisas naturais, não são aquelas imagens artificiais que ele via no interior da caverna. São coisas naturais, e ele vai percorrendo o mundo com curiosidade, descobrindo a feição, a diversidade dessas coisas, até que, nesse percurso em busca da verdade, talvez, ele, assim como descobriu, atrás das figuras projetadas, cujas sombras eram projetadas no fundo da caverna, ele vai descobrir qual é a fonte de toda aquela diversidade, e ele descobre que essa fonte é a luz do sol. Não é? Muito bem. Só que a fábula também não termina aí. A fábula não é uma fábula de descoberta da verdade. Ele, então, volta à caverna e vai, então, contar àqueles seus companheiros de servidão das sombras o que ele viu e o que é a verdade. E, obviamente, o que acontece é que as pessoas vão dizer a ele que ele é um grande tolo, que isso não é possível, não é? Que a verdade se resume à presença daquelas sombras. Né? Muito bem. Paro por aqui. Essa história, quando me foi contada, lá atrás, quando eu fazia faculdade de Direito, estava aí sentado assim, num auditório mais antigo do que esse aqui. Esse daqui é bonito e assim, bastante de entusiasmar, mas me contaram então que essa fábula estaria, na verdade, representando a visão da verdade que o filósofo Platão estaria querendo difundir entre os seus concidadãos. Né? E, portanto, a verdade não estaria nas sombras, na artificialidade, no fazer humano, né? A verdade não estaria naquelas figuras que eram projetadas na sombra. Aquelas figuras eram produto de uma atividade humana que era a atividade de produzir, portanto, a
poiesis, ou a poética, se quiserem, e ele dizia, não é isso que é a verdade está mais próxima, talvez, da natureza, então ele escapa daquele ambiente fechado e artificial e vai para a natureza, onde ninguém produz nada, mas as coisas já estão presentes e elas se apresentam com diversidade, mas também a verdade também não está na diversidade, a verdade também não está na presença da própria natureza, porque a natureza tem uma fonte, e essa fonte é dada por uma coisa só, uma unidade, que é a luz do sol. Né? É muito interessante isso, né? Vocês sabem que o sol, nas mitologias antigas, ele representava justamente a força de expressão da humanidade, né? Força de expressão, força viva de expressão da humanidade. E só ele, como as estrelas, tem luz própria. Né? Então aí estaria valorizada, digamos assim, uma ideia de verdade, portanto, uma espécie de ontologia platônica. Né? O que é o ser, efetivamente? Né? O que é, efetivamente? Né? O que é ilusório e o que não é ilusório. Um pouco isso. Tem uma outra questão aí por trás disso que não vem ao caso aqui agora. Mas a verdade, então, estaria aí. Então, essa seria, digamos assim, a expressão da ontologia platônica. Só que essa história que me contaram, essa interpretação que me apresentaram, com o tempo eu fui refletindo a respeito dela e descobri que ela não podia ser verdadeira. Por que ela não podia ser verdadeira? É muito simples. Porque essa fábula da caverna, como eu disse para vocês no início, ela não está posta num livro em que Platão está preocupado em falar sobre a verdade, ou sobre a verdade do ser, ou sobre a verdade das coisas. Não. Essa fábula está contada num ponto muito importante de um livro que é, na verdade, um livro sobre a vida política. Então, essa fábula não pode ser uma fábula que represente a busca da verdade. E nem pode ser interpretada como uma exposição platônica, por meio de uma parábola, digamos, daquilo que ele entendia que era verdadeiro. Não é? Não. Nós estamos num livro que é considerado pela tradição, e corretamente, como um livro de filosofia política e de filosofia do direito. O livro inaugural dessas duas disciplinas. A filosofia política e a filosofia do direito. Não. O que Platão está querendo expor nessa fábula, para todos, ele quer ser interpretado assim, é, na verdade, a sua concepção da própria vida política, da sociedade política, daquilo que é a política. E vejam que coisa interessante. Ele é um filósofo extremamente valorizado por essa tradição artificial ocidental. Mas o que ele está querendo dizer com essa fábula? Aí vocês podem começar a refletir um pouquinho e muito brevemente sobre isso. Ele está querendo dizer o seguinte, que nós todos que somos povo só temos acesso a um arremedo daquilo que é efetivamente presente no mundo, que são as sombras. Alguns de nós privilegiados conseguem se libertar daqueles grilhões, né, que é a vida em sociedade, saem daquele ambiente e sozinhos, empreendem o caminho para descobrir o que efetivamente significa a essência da política, a essência do direito, a essência da justiça. Então, só alguns conseguem fazer isso. Quem são? Obviamente, são os filósofos. Né? Então, são apenas algumas pessoas privilegiadas que conseguem se libertar daquele espaço comum, em que todo mundo só vê sombras, e saem e vão ao encontro daquilo que é a essência da política, a essência da justiça. E depois, quando voltam para a sociedade, vão contar para as pessoas o que viram. E vão dizer para as pessoas, olha, isso tudo que vocês estão vivendo aqui é pura ilusão. Não é assim.
A vida em sociedade não é assim, a vida de cada um de nós não é assim. A vida de cada um de nós tem a ver com esse percurso que eu empreendi sozinho, em direção ao sol, em direção à verdadeira justiça, à verdadeira política, ao verdadeiro direito. E as pessoas, então, vão zombar daquela pessoa que fez esse empreendimento sozinho. Então, no fundo, vejam só o que o Platão está nos dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, a democracia é uma farsa. Por quê? Porque a democracia vive de sombras, vive de ilusões, vive de pessoas conversando sobre assuntos que não são importantes, porque as pessoas não têm a experiência da verdade. Eu, como filósofo, ele, Platão, é que posso contar para vocês o que é realmente importante. E, portanto, o projeto que eu apresento aqui nesse livro, que se chama Constituição, que é um projeto de Constituição, é efetivamente um... Ou a gente poderia dar o exemplo também da ilusão das telinhas do... Essa seria mais atual, né? A ilusão das telas dos celulares. Essa daqui é mais difícil de resistir, né? Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, todo o povo vive ilusão. E o filósofo que apresenta a verdade para eles. Portanto, a democracia não é um regime que possa ser aceitável. O regime aceitável é o regime em que aqueles que sabem e que empreendem essa viagem comandam a sociedade. Vejam que isso foi aceitado pela história do pensamento ocidental como uma grande exposição sobre a política. E até hoje vocês vão encontrar quem diga para vocês que esse é o verdadeiro filósofo, esse é o verdadeiro caminho, que esse é o grande livro, esse é o mais importante livro da história sobre filosofia política e filosofia do direito. Mas, do nosso ponto de vista, hoje, essa afirmação platônica é exatamente o elogio daquilo que não é política e daquilo que não é direito, daquilo que não é justiça. É o oposto. Ele nega a possibilidade de todos participarem em conjunto da construção da sociedade. Ele nega a possibilidade de todos participarem juntos da construção do direito, da construção da justiça. E diz que isso é apenas privilégio de alguns, que seriam os melhores. Não é? Em grego se diria os aristói, quer dizer, aqueles que eram dotados de virtude. Areté, ou seja, aqueles que eram dotados exclusivamente daquelas virtudes que poderiam ser modelos para a sociedade, para os demais. Os demais eram apenas pessoas que ficariam enxergando as sombras. Vejam que ele diz isso, é muito interessante, porque lembram que eu disse a vocês que ele passa a ter uma certa aversão à vida democrática por causa da morte de Platão, e Platão teria sido condenado à morte exatamente pela Assembleia dos Cidadãos Atenienses. Então, vejam que essa história, essa fábula platônica, ela conta exatamente isso, essa experiência degradante da política e do direito. Não é? Muito bem. Tem outras coisas a dizer sobre essa fábula, mas vamos parar um pouquinho por aqui. E eu queria agora explicar para vocês por que é problemático falar a filosofia do direito e falar a filosofia política. Porque do nosso ponto de vista, da nossa tradição a que nós pertencemos, o que achamos que pertencemos, o que ocorre é que a filosofia nasce exatamente como uma oposição à própria ideia de política e à própria ideia de direito. A filosofia nasce como crítica da política e como crítica do direito, mas no sentido de se opor a essas experiências humanas. A filosofia nasce como a afirmação de uma experiência individual, de uma experiência que só pode ser individual, de acesso a uma verdade que está acima de todas as pessoas, todos os demais, não é? Está acima do próprio corpo, da experiência do próprio corpo, que ela está lá transcendendo
a própria experiência do corpo no céu, é o sol que representa a justiça, que representa a verdadeira política, que representa a verdade, e assim por diante. Não é? Então, a filosofia nasce como uma adversária da política e como uma adversária do direito. A experiência do direito e da política histórica, né? A história, desde lá atrás, se a gente tomar Atenas e a vida helênica, a vida grega, como o início desse empreendimento, né? Ela demonstra exatamente o oposto disso. Que tanto o direito quanto a política se fazem no interior da sociedade e, sobretudo, com a presença das pessoas comuns. Né? Por que essa experiência demonstra isso? Agora vou contar rapidamente como é que se dá esse contraponto à ideia platônica dessa superioridade de alguém que impõe aos outros uma ideia do que é o mundo, do que é a sociedade e do que é a justiça. A democracia, vocês sabem, é uma experiência que nasce num lugar determinado, que é Atenas. Antes da experiência democrática em Atenas, não havia democracia. Antes da experiência democrática de Atenas, não havia propriamente um regime político. Por quê? Porque também não havia uma cidade. Né? A história de Atenas, a história da Grécia, é uma história que, vocês também sabem disso, começa com a experiência guerreira daqueles que são retratados nos livros que a gente atribui a Homero. A Ilíada e a Odisseia. Né? A Ilíada, a história da guerra dos gregos contra os troianos, e a Odisseia, a volta de um desses gregos para a sua ilha natal, a volta de Odísseo, de Ulisses, a Ítaca. Não é isso? Muito bem. Esse é o início, digamos assim, da experiência grega, né, que um historiador, há muito tempo, chamou de um mundo de Ulisses. Né, um historiador da antiguidade. Muito bem. Nessa vida desse mundo de Ulisses, as pessoas não viviam no interior de cidades. Elas viviam, na verdade, no interior de determinadas casas, não é? Onde se produziam os bens, onde as pessoas tinham as suas experiências sociais, não é? E a partir dessas casas, elas ou faziam as suas atividades econômicas, de plantar, colher, ter o seu gado, produzir determinados tipos de produtos artesanais, assim por diante, ou então empreendiam guerras constantemente. É esse o mundo retratado nos livros atribuídos a Homero. Não é? Muito bem. Essa experiência é a experiência do oikos, ou seja, da casa. Oikos é o termo que designava a casa para os gregos. Essa experiência é a experiência da administração da casa. Né? E como é que os gregos chamavam essa administração da casa? Eles chamavam essa administração de oikonomia, ou seja, em nossos termos atuais, economia. Então, a grande experiência antes da presença da vida política é a experiência econômica, ou seja, como administrar a casa, como produzir os bens e reproduzir os bens e reproduzir a si mesmo. Né? E o que a gente encontra no interior das casas? A gente encontra uma pessoa que manda e outras pessoas que obedecem. Quem é a pessoa que manda? A pessoa que manda é o senhor da casa, é o pai. Né? Os romanos vão chamar isso, numa outra tradição, do pater familias. Não é isso? Muito bem. Os gregos chamavam essa figura,
que mandava na casa, de oikonomos, ou seja, o economikos, quer dizer, o sujeito que administrava a casa, né? O econômico. Se quiserem, o economista, para usar um termo de hoje, não é apropriado. Mas seria esse o sujeito que faria essa atividade. Esse sujeito, quando ele mandava nos filhos e mandava na mulher, ele era chamado tipicamente de oikonomikos. Quando ele mandava nos escravos, ele era chamado de despotikos. Então, dentro da casa, essa ciência econômica era a ciência do sujeito que mandava sozinho, nos filhos, na mulher, na produção e nos escravos. E a isso ele era o despotikos, quer dizer, o déspota, em termos de hoje. Muito bem. Era a isso que se resumia a vida ateniense. Se vocês fizerem uma reflexão, vocês podem passar, por exemplo, assim, para a experiência do Brasil colonial, e vocês vão ver que no Brasil colonial não havia cidades. No Brasil colonial havia apenas os engenhos. E esses engenhos seriam o correspondente ao oikos, certo? À casa. Dentro desses engenhos, quem mandava era o senhor do engenho, ele tinha escravos, tinha a sua mulher para a reprodução da família, tinha os seus filhos para a sua reprodução econômica, e ele, então, empreendia o seu mando e obediência desse jeito. Era o economikos, quer dizer, o econômico, o economista. Muito bem. Mas, em Atenas, vai surgir uma coisa que é inédita, até então era inédita na sociedade, na história da humanidade. O que vai acontecer? O povo, quer dizer, aquele que não era o economikos, o oposto desse sujeito que mandava sozinho, ele vai descobrir que esse economikos, ele dependia dele, do povo, para tudo. Seja para produzir, seja para reproduzir, seja para guerrear. Por quê? Quando o economikos fazia guerra, ele levava os seus soldados. E quem eram os soldados? Senão as pessoas mais simples, que não tinham aquilo que ele possuía, nas quais ele podia mandar. Não é isso mesmo? O povo descobre isso. E a partir dessa descoberta, que se dá por uma série de fatos históricos, eu estou contando a história um pouquinho assim, filosoficamente, sem ater muito aos detalhes históricos, mas ao descobrir isso, ele vai empreender um processo revolucionário. E qual vai ser esse processo revolucionário? Ele vai criar um ambiente diverso daquele ambiente que era o ambiente da casa do oikos. Ou seja, ele vai criar a polis, a cidade. A polis não existe antes do povo. A polis, ela vai ser criada pela revolução do povo. O povo, consciente de que ele tinha um papel importante na vida econômica, não é? Lembre-se do termo oikos, aí, da vida econômica da sociedade, ele vai criar um espaço específico em que ele possa opinar sobre a vida social. E ele vai dar o nome para esse espaço de polis, ou seja, a cidade. E ao criar, ao ocupar esse espaço que ele acabou de criar, ele vai dar nome para a atividade que vai se desenvolver no interior dessa vida da polis como atividade política. Seria algo como, na verdade, a tradução correta dos termos seria a seguinte: como nós usamos o termo latino cidade para designar esse espaço separado da nossa vida em que a gente empreende todas as nossas atividades sociais, a gente chama de cidade. Então, o adjetivo que se liga à ideia de cidade é o adjetivo cidadania. Então, política para os antigos é aquilo que a gente chama hoje de cidadania, ou deveria ser. Não existe muito sentido em a gente usar o termo político hoje em dia, porque ele se desprende do seu objeto e do seu sujeito mais importante.
não é? Que para o grego, quando ele dizia política, quando ele dizia política, ele estava falando do quê? Ele estava falando da vida dentro da polis. E hoje, se a gente diz política, a gente usa esse termo de forma muito abstrata. A gente não sente aquilo que é o fundamental no termo política, que é o fato de você compor a cidade. Então, na verdade, a gente não deve usar o termo política, a gente deve usar o termo cidadania, e não política. Mas eu disse a vocês, o povo cria um espaço e ocupa esse espaço e passa a empreender uma determinada atividade dentro desse espaço. E qual é essa atividade? É a atividade que substitui aquela que o economicos fazia sozinho na casa. Essa atividade é a atividade política, decidir o destino comum. Lá na casa, era aquele sujeito sozinho que decidia tudo, o destino comum de todos. E aqui na cidade, na polis, quem vai decidir isso é o povo. E é por isso que, e é muito importante que vocês gravem isso, porque talvez vocês não escutem mais isso durante o curso, e quando vocês forem ler os manuais de direito constitucional, vocês não vão encontrar isso que eu estou dizendo para vocês. Quando eles criam a cidade e ocupam esse espaço, eles vão criar o verdadeiro e único regime político. Qual é o verdadeiro e único regime político? É a democracia. Por que é a democracia? Porque é exatamente ela que se liga a esse projeto de criação de um espaço que liberte as pessoas daquela escravidão em que viviam, aquela servidão que viviam no interior da casa. Então, só há democracia como regime político. Os outros regimes que a gente chama de políticos não são políticos, porque são regimes de mando e obediência. A monarquia não é regime político. Um manda e os outros obedecem. É a reprodução do oikos. A oligarquia também não é um regime político. Alguns poucos mandam e os outros obedecem. Qual é a ideia da oligarquia? É a reunião dos senhores das casas, certo? De cada um dos despoticós, dos econômicos, para decidirem a respeito de assuntos comuns. Ou seja, é aquela união daqueles homens, senhores das casas, que foram guerrear contra a Troia. Essa é a oligarquia. Não é um regime político. O único regime político é o regime em que todos participam e todos têm o direito e o dever de participar, que é efetivamente a democracia. É o único que se coaduna com a ideia da fundação da polis e da fundação de uma atividade no interior dessa cidade. Então, vocês vejam aí, quer dizer, não dá para continuar a explorar esse tema até as últimas consequências, mas o que eu gostaria é de deixar vocês, justamente, com essa convicção de que aí existiria um grande conflito entre a ideia de filosofia e a ideia de política. No interior dessa cidade, dessa polis, é muito importante para vocês que estão fazendo direito, é que se vai criar a justiça. Vocês se lembram que eu contei a vocês, logo no início, que Sócrates foi condenado por um tribunal democrático. O Tribunal dos Cidadãos Atenienses. Muito bem. Tem uma tragédia, não é mais uma fábula, que conta a história da criação desse tribunal. Na verdade, é uma trilogia. Chama-se Orestia, Oresteia. Essa trilogia, que é de tragédias, né, escritas por um determinado autor da vida democrática ateniense, conta a história da criação do tribunal para julgar os conflitos, julgar as pessoas no interior de Atenas. É justamente mais uma fábula, digamos assim, né? Mas do ponto de vista da história, a justiça no interior da sociedade política e, portanto, democrática ateniense era empreendida pelo próprio povo. As pessoas eram as titulares dos tribunais. Todos os tribunais eram tribunais populares. Né? Havia algumas exceções, sim, para determinadas questões especiais e assim, muito técnicas, sobretudo ligadas ao comércio,
em que havia a escolha de determinadas pessoas para julgarem aqueles conflitos porque tinham especialidade naquilo. Mas a justiça como um todo era uma justiça popular. Ela era, se vocês quiserem, é quase como, não é só fazer uma analogia aqui, é quase como se fosse exatamente isso. Um conjunto, uma constelação de júris populares. Tudo era resolvido por júris populares. Né? E o que é interessante é que para o povo trabalhar nesses júris não havia escolha, eleição. Não, havia só sorteio. Havia até uma máquina que ajudava a fazer o sorteio para que as pessoas todas pudessem participar desses júris. E para que houvesse a possibilidade das pessoas mais simples, mais pobres, participarem desses júris, elas recebiam, inclusive, uma ajuda financeira para que elas pudessem exercer essa função. Né? Então, não era como nós temos a nossa experiência de hoje, que vocês têm um judiciário, não é isso mesmo? Deixa eu baixar aqui para ninguém dizer que eu estou criticando a minha própria casa, mas vocês têm um judiciário em que as pessoas vão lá, fazem concurso, etc, 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 e vão exercer a função. Não, todo mundo participava. Se presumia, nessa sociedade que era política e, portanto, democrática, que todas as pessoas tinham capacidade de fazer tudo, sobretudo julgar. A atividade mais difícil entre os homens. É interessante, agora eu vou contar uma coisa para vocês que é muito importante também, que ninguém vai contar para vocês. Quando Montesquieu, outro autor do qual vocês vão ouvir falar muito e que é tido como filósofo, quando Montesquieu, num livro chamado Espírito das Leis, né? Montesquieu era muito mais um jurista do que propriamente um filósofo. Ele foi juiz, inclusive, no parlamento de Bordeaux, que era uma corte, um tribunal no interior da França. Né? Mas quando Montesquieu imagina a ideia daquilo que nós chamamos de separação de poderes, ele diz que o judiciário não é poder. Mais do que isso, ele diz o seguinte, que o judiciário não pode se fazer como um corpo separado de pessoas que julgam as outras e julgam as outras constantemente. Ele dizia, não, o poder de julgar, dizia Montesquieu, é o mais terrível dos poderes entre os homens. E esse poder tem de ser exercido pelos próprios cidadãos e cidadãs, que são chamados a exercerem a atividade de julgar durante um determinado período, e depois de terminar esse período, elas voltam a compor o conjunto dos cidadãos e cidadãs, e outras pessoas são chamadas a exercer isso. Então ele dizia, nesse caso, o poder judiciário não é um poder do Estado, é um poder da sociedade. E porque uns julgam os outros e vão se alternando nessa atividade, jamais as pessoas vão ter medo dos juízes, vão ter medo apenas da ideia de magistratura, e, portanto, as pessoas que vão julgar, elas vão julgar com muito mais cautela, porque elas sabem que elas serão julgadas depois. E assim vai, sucessivamente. Veja só a ideia. De onde vem essa ideia do Montesquieu? Essa ideia do Montesquieu vem exatamente da tradição helênica, da tradição grega, da tradição democrática. E vocês vejam que os norte-americanos, quando eles criaram a ideia de um poder judiciário, eles subverteram o texto de Montesquieu. Fingiram que estavam atendendo a Montesquieu e criaram a ideia de um poder judiciário como um poder estatal. Depois a França vai fazer a mesma coisa e hoje nós vivemos nesse mundo. Quer dizer, esse mundo belo e formoso em que existe o poder judiciário. Mas o que eu gostaria de dizer a vocês, sem fazer crítica a isso, não estou dizendo, isso é melhor ou pior, porque não quero fazer isso em nenhum momento, o que eu quero deixar evidente a vocês que existe um conflito enorme entre esses dois termos. A filosofia e a política. A filosofia e o direito. E isso nos leva, digamos assim, a um empreendimento crítico para entender de que forma a filosofia pode servir para alguma coisa. Pode ter uma finalidade prática. Ou seja, qual é a finalidade propôs o meu querido amigo, professor, filósofo, jurista, Nuno,
qual é a finalidade prática da filosofia. Eu queria dizer muitas coisas, eu vou me perdendo muito quando vou falando, não queria terminar essa aula às 6 horas da tarde, como eu pretendia, vou terminar agora. E vou responder essa questão a vocês. Muito embora eu tenha exagerado ao criar essa dicotomia entre filosofia como uma experiência de pensamento privado, como Platão pretendia, e, do outro lado, mostrar a democracia política e o direito e a justiça como a experiência pública por excelência, certo? Você contrapor esses dois termos. Eu não quero deixar vocês desamparados com relação ao percurso filosófico. E para isso eu posso dizer a vocês várias coisas. Né? Mas eu vou... E para dizer essas várias coisas, eu poderia citar inúmeros autores. Né? É um pouco típico do direito, vocês sabem disso, citar autores. Né? Sempre em caixa alta, sem explicar o que eles dizem, como se fosse um dogma. Mas vocês devem ter percebido que eu fiz toda a minha exposição sem fazer isso em nenhum momento. E eu digo isso porque vocês são alunos do início do curso de Direito e eu espero que vocês subvertam essa prática de citar determinados autores como dogma sem explicar, sem contestar ou sem dizer por que estão aderindo àquele autor ou não. Claro que vocês vão procurar suas raízes filosóficas, raízes de pensamento, em várias realidades. Hoje em dia não precisa mais procurar essas raízes na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Europa do Norte, propriamente, né? A França, a Alemanha, a Inglaterra. Não precisa mais. Hoje em dia, o acesso a várias tradições está franqueado. De várias formas. Nós temos tradições aqui. Aqui mesmo, onde vocês estão pisando. Ou seja, as velhas tradições dos povos originários. Dos nossos povos originários, que somos nós mesmos, que estão constitutivas da nossa própria natureza de brasileiros. Vocês sabem, a gente usa inúmeros termos que têm origem indígena. Quando a gente usa um termo que tem uma determinada origem, a gente está se aliando a uma determinada cultura, mesmo que a gente não saiba disso. Então, nós temos essa tradição. Então, vocês podem se filiar a essa tradição e percorrer o direito filiando-se a essa tradição e empreendendo um pensamento a partir dessa tradição. Ou podem fazer isso com relação ao pensamento africano. Vamos nos esquecer que os verdadeiros donos da terra do Brasil são os povos originários. E que o número mais relevante de brasileiros, brasileiras, é afrodescendente. O Brasil é um país afrodescendente, na sua maioria. Isso é muito importante ter essa consciência. E, portanto, o pensamento africano, que foi invisibilizado ou foi obliterado por uma série de preconceitos, uma série de imposições, restrições, assim por diante, ele nos constitui efetivamente. Então, basta ir em busca desse pensamento. Em pensadores que estão aqui no Brasil, mas, sobretudo, pensadores que não estão aqui no Brasil, que pensadores que são realmente da África. Né? Seja aqueles que voltaram para a África depois de terem tido a experiência europeia, ou em outros países em que foram escravizados, ou foram doutrinados pela ciência europeia, que há muitos que voltaram e fundaram as repúblicas africanas. Há uma série de questões tensas nisso tudo, há uma complexidade, uma riqueza enorme nessa história, mas é possível encontrar ali, em vários desses autores e autoras, raízes para um empreendimento de pensamento de tradição jurídica. Extremamente importante. A mesma coisa se eu digo da Ásia, na sua diversidade absoluta, porque você tem Ásia Sul, Ásia
Central, Ásia, Sudeste, tem, quer dizer, e ali, em cada um desses percursos, vocês vão encontrar uma riqueza enorme, tradicional de pensamento. É até ridículo o Ocidente, entre aspas, querer se arvorar em senhor do mundo e querer impor determinadas interpretações para tradições que são muito, muito mais antigas do que aquilo que o Ocidente considera como sendo a sua própria tradição. Né? Então, e sobretudo, o que eu digo é o seguinte, é mais importante empreender o diálogo entre todas essas tradições, inclusive a própria tradição que se diz ocidental, do que efetivamente continuar a ficar citando em caixa alta o nome de determinados autores e seguir aquilo que eles dizem assim por diante. Né? Então, essa libertação é importante, mas a libertação é uma responsabilidade, não é fazer o que se quer, ler o que se quer ou pensar o que se quer, não. Pensar com os outros e construir junto com os outros e encontrar as raízes dessas tradições assim por diante. Isso é extremamente importante. Né? Bom, mas, voltando à resposta da indagação. A filosofia não é uma só. Um outro filósofo que foi aluno de Platão, e é extremamente importante, e depois vocês vão conversar mais com o professor Nuno a respeito dele, porque ele gosta muito desse filósofo, né, que é uma figura chamada Aristóteles. Aristóteles, que foi um aluno rebelde de Platão, ele vai empreender uma filosofia muito diferente daquela que o Platão empreendeu. E, ao empreender essa filosofia, o Aristóteles vai ter uma... No meu tempo de juventude, dizia assim, uma sacada. Não sei como é que vocês dizem hoje. Uma... Como é que fala hoje? Hã? É sacada também? Tem uma sacada, assim, uma iluminação? Pode ser? Puxa, então, vocês estão muito velhos. Vocês têm que inventar um novo termo. Mas ele teve uma sacada interessante. Ele descobriu que não existe uma filosofia só. Que existem muitas filosofias. E aí, se vocês forem procurar os textos de Aristóteles, vocês vão encontrar em textos diferentes muitas filosofias. Tem uma especificamente que eu acho que é talvez a resposta mais... uma das respostas melhores para essa indagação. Qual é a utilidade prática da filosofia? Ela está naquilo que Aristóteles chamou de ética. Não é? Um precursor do pensamento grego dizia: o caráter de um homem é seu destino. Ethos, anthropos, daima. O caráter do homem é seu destino. Ética. A ética é um ramo da filosofia, se vocês quiserem, um ramo do pensamento filosófico, que cuida exatamente da ideia de política e da ideia de direito. Não é à toa que um texto de Aristóteles que ele dedica a seu filho e que se chama Ética, ele vai discorrer sobre aquilo que seria o direito, sobre aquilo que seria a justiça e sobre aquilo que seria a política. Não é? A política, o texto Política de Aristóteles é, na verdade, um ajuntamento de vários textos dele. Mas na parte que efetivamente constitui um livro de política, né, essa parte é, na verdade, um grande apêndice da Ética a Nicômacos. Como na parte posterior, em que não é, que é uma compilação de textos dele, muito provavelmente eles foram extraídos da própria Ética a Nicômacos. Então, a ética é o ramo da filosofia que cuida da política e do direito. E para cuidar da política e do direito, a filosofia se desveste daqueles preconceitos que Platão fez com que ficassem impregnados nela e passa a pensar efetivamente a construção social do pensamento, a construção social a partir da ideia do discurso, a partir da ideia do diálogo, a partir da ideia de que nós todos somos dotados de palavra ou de logos, porque nós todos temos capacidade exatamente de trocar as nossas experiências. E trocando as nossas experiências, nós podemos dizer o que é útil, o que é agradável,
o que é inútil e desagradável, doloroso, mas também nós podemos dizer o que é justo e o que é injusto. Então, veja que coisa interessante. A filosofia se transforma quando passa das mãos ou do pensamento de uma pessoa a outra, e aqui há uma intuição de que o percurso do pensamento sobre a vida em sociedade, a vida política, a vida do direito, a vida da justiça, ele pode gerar uma outra forma de conhecimento e uma outra forma de experiência. Aí vocês lembram que o preconceito primeiro do Platão era contra a produção, a poiesis. E aqui nós vamos encontrar a valorização da praxis, ou seja, uma outra forma de produção humana, que é justamente a produção prática, a produção daquela que nós fazemos aqui em conjunto, conversando, dialogando, construindo um saber e uma experiência comum. Né? Agora, para finalizar, eu chamo a ética hoje de jurisprudência, porque vocês sabem que um pouquinho mais para frente, graças à influência aristotélica, em parte, os romanos vão inventar o direito que hoje em dia nós trabalhamos. E o pensamento sobre esse direito, que é exatamente um pouco isso da ética que eu falei para vocês, os romanos chamavam de jurisprudência, ou seja, a ciência do direito, a jurisprudência. Certo? Bom, minhas queridas, meus queridos colegas de empreendimento jurídico, eu procurei, nesse tempo aqui de que dispus, né, torturando um pouco vocês, mas você tem que ficar preparado já, porque vocês vão ser torturados muito mais durante o curso de Direito, que hoje foram, mas eu procurei tentar construir, digamos assim, um ambiente para dar a resposta a essa indagação que foi feita de forma tão inteligente pelo meu querido amigo Nuno, professor Nuno, diretor da faculdade de vocês têm o privilégio de tê-lo como diretor. E, ao fazer isso, eu estou convidando vocês, a chamar vocês de colegas, a caminharem junto comigo, conosco, com todos os que estão realmente empenhados nisso, não são todos os juristas que estão empenhados nisso. Vocês vão descobrir que não são todos, mas naqueles que estão empenhados nisso, a prosseguir aquilo que eu chamo de o processo civilizacional do direito. Ou seja, o direito percorrendo o caminho de construção da civilização. Né? Plural, dialogal, uma civilização que está sempre refletindo sobre essas questões, sobre os seus fundamentos, e nunca se conforma em dar uma resposta definitiva. Né? Mas a verdadeira resposta está nas indagações que nós fazemos juntos. Né? É isso. Obrigado. Isso aqui depois você põe no meu. Muito bem, meus caros, minhas caras. Acabamos de receber aqui presente para a nossa biblioteca o Prêmio de Tempo Acelerado, Político de Direito, do professor Atier, Direito Constitucional, Direitos Constitucionais Comparados. E este, que eu já estou lendo, Montesquieu. Obrigado, professor. Vamos lá, vamos compartilhar as nossas dúvidas, as nossas impressões, coisas que a conferência deu a pensar, que vocês queiram falar, por favor, fiquem à vontade. Como você se chama? Diga. Eu quero muito bom o caminho que você seguiu, tanto de seguir nesse mundo jurídico, mas não abandonar a parte acadêmica, que seria o tanto você quanto continuamente no caminho de estudar filosofia e de outras ciências. Quando eu li o tema que ia ser a palestra, eu me senti muito intrigada, porque faz pouco tempo que entrei em contato pela primeira vez com o filósofo italiano, que ele falava sobre a utilidade, sobre a prática de saberes que são
por muitos considerados inúteis. Como muitas pessoas questionam, tipo, para que serve, né? Tipo, para que você fica estudando isso? E quando eu li o tema da palestra, eu pensei que tinha tudo a ver com esse viés. E nesse livrinho, ele cita Aristóteles em uma das filosofias que ele faz na metafísica, que é quando ele aborda que o filósofo, né, ele estuda a filosofia pelo desejo de conhecer, não em busca de uma utilidade prática para aquilo. Ela afasta dessa ideia utilitarista, desse fim único, tipo, a gente estuda para isso, para aquilo. E eu fiquei curiosa, assim, durante o seu discurso, se você buscou ao longo da sua vida um fim prático para que você passa tanto tempo estudando, dando aula, palestrando. E eu acho que é um questionamento que você deve ter recebido muito ao longo da sua vida. Tipo, se você passa um caminho jurídico e muitas vezes é até antagônico, como você mesmo disse, com o estudo do direito, para que continuar? É que eu estou no começo da minha vida acadêmica, então eu fico me perguntando se chega uma hora que você só aceita a ideia de que você estuda aquilo que é o desejo de saber, não está estudando para isso, sabe? Muito boa pergunta. Ana Beatriz, bom, deixa eu primeiro, digamos assim, despersonalizar a pergunta, vai. Eu acho que existem várias paixões, né, em ser humano, né? Engraçado que a gente fala assim, ser humano, mas hoje em dia a gente também pode dividir um pouco isso com os animais e com os vegetais também. Eu li recentemente um livro sobre as árvores, que é um livro extraordinário. Vocês aqui têm um campus maravilhoso, que vocês têm aqui convivência com várias plantas e com várias árvores, né? Mas não sei se vocês se deram conta de que as árvores são seres eternos. Que a árvore, se não tiver uma intervenção externa, ela jamais vai morrer, né? E nisso a árvore, muito provavelmente, é muito mais desenvolvida do que os humanos. Porque a gente tem lutado muito para conseguir permanecer, mas não é dado a nossa característica de sermos animais, sermos eternos. O animal é mortal, né? A árvore é imortal. E por que a árvore é imortal? A árvore é imortal porque, diferentemente de nós, animais, a árvore é um conjunto de partes vivas e partes mortas. E nós não. Ou nós estamos vivos ou estamos mortos. A árvore está ao mesmo tempo viva e morta. O que está vivo na árvore é o que está por fora da árvore. Não é isso? Vocês lembram das lições de biologia? Ou vocês dormiam nas aulas de biologia, odiavam? O que está vivo na árvore é o que está por fora. O que está dentro da árvore está morto. Não é? Aquela madeira que está dentro do tronco já morreu. E ela só sustenta a parte externa que está viva. Então a árvore é viva e morta. E ela vai continuar sendo viva e morta eternamente, a não ser que alguém vá lá e corte a árvore ou ou destrua o ambiente em torno dela, tire a água e assim por diante. Não, ela se estabeleceu naquele local, ela precisa de pouca coisa para sobreviver, e enquanto ela estiver naquele local, ela vai continuar vivendo eternamente. A árvore mais antiga do mundo tem 25 mil anos. Aquelas grandes árvores que a gente vê no parque lá americano das sequoias, tem 2.500 anos. No Líbano, os cedros que estão lá, muitos deles têm 3.000 anos. E se deixar, eles vão continuar a existir, né? Essa árvore tem 25 mil anos. Então imagine que ela está no mundo antes de todos nós. Ela é um pouco contemporânea ainda dos neandertais, quando a gente convivia com os neandertais, né? Os homo sapiens, assim por diante. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando que
nós, como humanos, presumimos, né, que nós temos várias paixões exclusivamente. Não é verdade. Os animais têm muitas paixões. Hoje tem até provas efetivas de que determinados mamíferos eles se sentam diante de determinadas paisagens para usufruir aquela paisagem e aquele instante não tem nenhuma utilidade para ele. É um instante de paixão. É impressionante isso. Hoje já tem prova dessa questão. Não é uma coisa mística, coisa de filosofia de abraçar a árvore, nada disso. Coisas realmente concretas, científicas. Mas a gente tem uma série de paixões. Uma delas é a paixão de saber as coisas, é a curiosidade, né? A gente está sempre questionando, olha, o que é isso, o que pode ser, etc. E a gente, se nos derem uma atividade para desenvolver, nós podemos desenvolver aquilo eternamente, quer dizer, enquanto dure a nossa vida, como muita gente faz, né? Muitos cientistas, na verdade, a gente, muito embora ache que eles ficam ali trabalhando loucamente para descobrir isso, para fazer aquilo, para construir isso ou aquilo, na verdade, eles estão simplesmente brincando constantemente com a sua própria curiosidade, né? Nos textos de autobiografia do Einstein, a gente vê isso muito. O Feynman, que é um outro físico, talvez mais importante, mais inteligente, muito mais brilhante do que o próprio Einstein, e que morou um tempo no Brasil, gostava do Brasil, ele também dizia isso, que era um constante brinquedo. Quer dizer, é uma experiência, essa experiência da curiosidade, né, que é uma paixão, é muito próxima da experiência que é típica de todos nós e dos animais também, não é? De brincar, né? A experiência lúdica, né? Há um livro maravilhoso que vocês têm que ler, curtinho, de um historiador e filósofo de origem holandesa, que se chama Homo Ludens, que ele diz que o homem se define pelo brinquedo. E está certo esse livro se você não aceitar que não é só o homem que brinca, que se define pelo brinquedo. Quem tem um animal de estimação sabe que o animal de estimação brinca constantemente e exige essa brincadeira. E é uma presunção nossa dizer assim, ele está fazendo isso por instinto, ou seja, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com efetivamente a existência de um determinado sentimento, que a ciência moderna afastou dos animais, né? Para a gente poder ter essa nossa frieza de matar bicho, comer bicho, pôr em laboratório bicho, criar doença em bicho e assim por diante, foi preciso que a ciência moderna tivesse separado a ideia de sensibilidade dos animais e achar que os animais não têm sentimento nenhum, né? Então, você pode matar um animal, comer um animal, que não quer dizer nada, não significa nada, né? Bom, mas existe essa paixão em todos nós. Quer dizer, e essa paixão, digamos, ela leva, digamos assim, à construção de sistemas de pensamento, ou, se quiser, um saber desinteressado. Isso existe. Isso existe, sem dúvida nenhuma, e existe em todo mundo. Não é só em mim, mas em todo mundo. Todo mundo que está aqui tem isso, né? E alguns se dão o direito de ter essa paixão, outros não se dão, e assim por diante. Bom, mas existe uma outra coisa, quer dizer, o importante é o seguinte, existe uma outra paixão humana, que é de participar, de conviver, se aproximar dos outros, né? O ser humano, ele se aproxima, ele é um tipo de animal que quer viver com as outras pessoas, né? Em todos os aspectos, né? Antes de qualquer atuação do ser humano agressiva em relação aos outros, a atuação do ser humano em relação ao outro é uma ação de associação, porque ele sabe que depende da presença do outro constantemente, né? Pessoas que se isolam, elas tendem a se desfazer desse espírito de humanidade, né? Inclusive se estabelecer em um estado de doença mesmo, de degradação, né? de destruição, autodestruição, né? Então, bom, e além dessas outras, quer dizer, existem inúmeras outras paixões que caracterizam o humano junto com os outros seres da natureza, né? Isso é muito importante, né?
quando os indígenas usam metáforas para falar, por exemplo, sobre uma árvore que se comunica, ou com uma montanha que se comunica, eles, na verdade, isso tem que ser tomado até com um pouco mais próximo da realidade mesmo. Porque, no fundo, se você se dedica a um espaço em que você tem contato com a natureza, você começa a sentir efetivamente essa comunicação, né? Não sei se vocês sabem, mas as árvores se comunicam entre si, né? E as árvores se comunicam também com os animais. Existe, por exemplo, uma espécie de feijão, isso já está provado pelos cientistas, que quando ele é atacado por uma determinada praga, ele emite uma substância química no ar que faz chamar determinadas formigas que são predadoras daquela praga, daquele fungo. E aí essas formigas vão lá e começam a se alimentar do fungo e o feijão se liberta do fungo. Isso, em termos simples e práticos, é uma forma de comunicação, né? Assim como subterraneamente as árvores também se comunicam por meio de fungos, né? Os cogumelos, que são apenas a expressão superficial desses fungos, eles ajudam as árvores a se comunicarem. E as árvores da mesma espécie em geral, mas de outras espécies também, elas conseguem umas ajudar as outras nas deficiências minerais que essas outras têm por meio dos fungos. Elas se utilizam dos fungos para fazer essa comunicação, né? Mas, puxa, mas aí já fui muito longe. Você me fez uma pergunta pessoal e agora estou falando das árvores. Eu sou uma árvore. Não. Então, existe veja, por isso que eu falei da sabedoria do Aristóteles, ter descoberto que existem várias formas de filosofia, porque, no fundo, elas correspondem a várias facetas daquilo que nós somos. E a gente não deve nunca se fechar o caminho para uma só, né? Não leva a nada. No século XX, isso foi muito decorrente do pensamento militarista, armamentista do século XX. Se criou uma ilusão a respeito do cientista sozinho, que olha a cabeça dele e tal, que é um pouco a reprodução desse preconceito platônico. No Renascimento isso também aconteceu. Também houve esse tipo de preconceito. Esses preconceitos que se dão contra a própria existência de nós mesmos em relação aos outros, de nós sermos efetivamente povo, né? No sentido de nós estarmos juntos, convivendo, criando coisas em comum e assim por diante. Isso é muito importante. Agora, se você quer a minha biografia, eu conto para vocês. Em mais 1h30, eu faço um resumo de tudo aquilo que aconteceu na minha vida para dizer por que eu estou aqui hoje. Obrigado. Eu quero completar, trazendo também de Aristóteles, uma característica do humano que é visto como multifacetado, não é? Como a Tia está dizendo, né? Nós temos uma estrutura, em primeiro lugar, de carência, de insuficiência. O ser humano, ele é como um animal que é, como ser vivo que é, né? Carente de suprir-se de alimento, da companhia de outras pessoas, de poder, de dinheiro, de conhecimento. Tudo isso é expressão da nossa insuficiência, da nossa indigência. Nós somos animais, estamos sempre em busca de algo, estamos sempre precisando nos completar de algum modo, nós estamos sempre incompletos. E Aristóteles fala sobre a realização humana, sobre o que é ser um ser humano pleno, né, e eudaimonia, ou a felicidade, que é o tema por excelência, não é, da Ética Nicômaco, a que ele se referiu, não é? É um livro dedicado a entender como é que nós lidamos com a nossa carência, e como é que nós a preenchemos, e como o preenchimento disso envolve muitas diferentes perspectivas e empenhos, e como nós podemos, eventualmente, ser bem-sucedidos em uma e fracassar em outra. E fundamentalmente, uma reflexão sobre qual desses empenhos por satisfação, não é, nos realiza especificamente na nossa humanidade. Então, nós vamos em busca
de plenitude quando buscamos o prazer na comida, na bebida, no sexo, não é? Vamos em busca da plenitude quando vamos em busca de poder, vamos em busca da plenitude quando queremos ter amigos e as pessoas amadas perto de nós, né? Os nossos filhos, os nossos companheiros, né? E etc. Né? Tudo isso é necessário para que a gente se sinta completo. E muitas vezes as pessoas se enganam e acham que a completude é simplesmente ter dinheiro. Aliás, acho que é o erro mais comum. Não sei, talvez o erro mais comum seja achar que a completude esteja em ter o prazer da comida, ou da bebida, outros prazeres, né, que estão facilmente à disposição. Então, facilmente alguém se engana achando que isso é o que preenche, o que nos torna plenos como seres humanos, né? A perspectiva de Aristóteles é que todas estas dimensões, né, da plenitude, essas buscas, fazem parte da nossa busca pela realização humana, inclusive e especialmente do ponto de vista de Aristóteles, a busca pelo conhecimento. Por que ela é importante, não é? Do ponto de vista de Aristóteles, porque ela nos realiza especificamente na nossa humanidade. Nós somos animais e precisamos, como os animais, de comida e de bebida. E uma vida com bastante comida e bebida, portanto, nos torna seres humanos plenos? Bem, é uma vida plena como a de um cão ou de um boi, quando ele tem comida e bebida suficiente, né? Satisfaz uma dimensão nossa, mas não nos realiza plenamente como seres humanos, né? Para Aristóteles, o que nos realiza plenamente como seres humanos, sem desprezar todas essas outras, porque somos animais, então precisamos, né? E animais nesse sentido, né? De sermos seres viventes, né? Então, para Aristóteles também compreende também o que nós chamamos de animal e também o que chamamos de plantas, né? Essas estruturas carentes. Mas o que é de específico no ser humano? O que houver de específico no ser humano, esta carência é aquela cujo suprimento vai realizar-nos especificamente como seres humanos. E para entender o que nós temos de específicos, o que há de próprio em nós, né? Está lá no começo da metafísica que você referiu, né? Todo antropos, ou seja, todo ser humano ama ou precisa. Ontem nós falávamos sobre o verbo, não é, philein, como ele significa tanto amar como precisar. Todo ser humano precisa conhecer. Todo ser humano gosta de conhecer. Se realiza pelo conhecimento. Então, meu caro amigo Atier está em busca de se realizar como ser humano e se realiza como ser humano com poucos que eu conheço. Quem mais, por favor? Não impede que a gente use a filosofia como parte integrante da política do direito. E se não impede, essa distância ela atrapalha de alguma maneira o uso da filosofia na política? Então, isso é uma questão que vocês vão responder na vida, né? Porque depende da filosofia que vocês forem trilhar. Mas agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu relatei duas experiências aí, né? Mas eu podia ter começado por outras experiências. A filosofia tem muitos começos diferentes desse do Platão. Outros filósofos, aquilo que a gente chama de filósofos, pensaram de uma forma diferente. Se eu tivesse, por exemplo, vou pegar o Antípoda. Se eu tivesse optado por iniciar falando com vocês sobre Spinoza, né? Esse filósofo que foi quase português, eu ia dizer exatamente o oposto disso. A reflexão de Spinoza é contrária a essa do Aristóteles, de que essa vida comum, a política, etc., é constitutiva do conhecimento do saber. Então, vocês vão encontrar isso tanto na Ética, do Spinoza, um livro muito difícil de ler, muito chato de ler, mas que é importante, como num livro extraordinário, 2 textos, talvez, tem mais, né? Mas tem o Tratado Teológico Político, que, aliás, é um texto que eu
indicaria para vocês entenderem muito o que é o Estado de Israel hoje, o que é essa batalha em relação à Palestina. O Spinoza, ele descreve a ideia desse Estado, e critica essa ideia de um Estado teológico político nesse tratado, que é um tratado extraordinário. E tem o outro tratado dele menor, em que ele diz uma coisa que eu acho extraordinária, é que ele diz o seguinte, que é o tratado político, pequeno tratado. Ele diz que o ser humano é um ser político e que ele não pode jamais alienar a sua capacidade política sob pena de deixar de ser humano. Então, ele trata dessa questão de uma forma totalmente diferente daquela que o Platão... Mas aí eu poderia pegar os filósofos contemporâneos e também iniciar vários percursos com eles. Então, esse é um percurso que vocês vão fazer, segundo a curiosidade de vocês, que vai apontar vários caminhos, né? E aí vocês vão construir a sua própria filosofia e vão fazer a sua aliança com o direito ou vão romper essa aliança. Então, eu acho que isso que eu falei talvez sirva de alerta para evitar que vocês não enveredem por um caminho que vocês vão cortar os laços entre o direito e o pensamento, né? E o direito, ele acabou ficando um pouco assim, desvirtuado disso que eu chamei de processo civilizacional, exatamente porque algumas pessoas propuseram determinadas ideias e determinadas filosofias, ou determinados sistemas de pensamento que destruíram essa capacidade que o direito tem de criar civilização, né? E não sei se vocês notaram, eu queria apontar isso, eu vou fazer até propaganda, porque é o próximo livro que vai sair dessa coleçãozinha desses livrinhos, em que eu vou falar sobre direito e economia. Não sei se vocês perceberam, mas acho que sim, que vocês são todas pessoas inteligentíssimas, pelo que eu percebi. E que o direito é um processo civilizacional. E a economia é um processo contra a civilização. Tá? Eu deixo isso no ar, porque é o tema do meu próximo livro. Se vocês quiserem saber, assistam ao próximo capítulo. Mas eu quero voltar um dia aqui para conversar com vocês sobre isso, depois de algum tempo que vocês viveram aqui na faculdade, que vocês já vão ter formado ideias. Vai ser uma coisa extraordinária, assim como a Ana Beatriz trouxe essa contribuição, você trouxe. Eu quero saber o que foi acontecendo com vocês durante o curso de Direito, o que mudou em vocês. A gente nunca vai ser o mesmo, né? Hoje eu sou totalmente diferente daquele momento que eu estava nessa posição de vocês aí. Eu tinha uns livros que eu lia, os professores recomendavam, e aí eu tinha a mania eu pegava ali o livro e eu via uma palavra que eu não entendia, e eu pegava e escrevia assim na margem inferior do livro, eu escrevia a palavra. E hoje eu fui ver esses livros aí, assim, sem querer, peguei um livro antigo e tal, aí eu fui ler e falei, que engraçado, essa palavra eu não sabia o significado dela, e hoje eu conheço a palavra como se eu fosse um grande especialista naquilo. E vários dos termos que eu escrevi embaixo. Aliás, é um bom método para vocês adquirirem vocabulário. Vocês pegam as palavras que vocês não entendem e escrevam a palavra. Mas não ponham do lado a definição. Deixem a palavra ali e guardem a definição de memória. E depois vocês vão ver como o vocabulário de vocês vai enriquecer a partir disso. Fechamos agora? Muito obrigado, pessoal. Até 4h15.